A gente está falando ainda sobre arrefecimento de motores foguetes, né, na região da câmara de combustão e do bocal. E nessa situação, uma das formas mais eficientes de arrefecimento é usando filme. Então, o que você faz? Você injeta um filme próximo à parede, né, na região da parede da câmara de combustão. Você pode injetar também em outros pontos, né, e você então vai ter o desenvolvimento desse filme. Esse filme vai absorver calor e vai ter uma diminuição na transferência de calor para a parede, que é algo que você quer evitar. Aqui a gente vai considerar uma seção onde a combustão é completa, ou pelo menos a combustão está em equilíbrio, ou seja, é, você atinge uma condição de composição conhecida aqui. E aí a gente vai é, analisar essa transferência de calor com algumas premissas, né, a partir desse ponto, vamos dizer assim. Então, só que a injeção do fluido, o filme, vai acontecer antes, tá? Em geral. Então, a gente vai assumir que a gente conhece, pelo menos, a gente conhece o fluxo M.F e M.C. O F vai ser justamente relacionado aqui a esse fluxo aqui, e o M.F desculpa, o M.C vai ser o core, né? C é de core, ou seja, o escoamento do núcleo, tá? E F é de fluid mesmo, tá? E a gente vai, como a gente conhece aqui, vamos dizer que a gente conhece a condição aqui, a gente conhece a pressão na câmara de combustão, a gente vai conhecer também a temperatura dos produtos a combustão, e as massas molares, tá? dos, do escoamento no núcleo e do escoamento do fluido. Esse fluido, né, ele acaba sendo, ou seja, ele vai começar a mudar de fase, né? Tá? Então, o que a gente tem? A gente, se a gente olhar a equação da continuidade, né, ou seja, só o escoamento do fluido, tá? Esses M's aqui eles confundem, tá? Então eu uso o M assim, tá? M em vez de M normal, assim, né? Então aqui eu uso um M, né, de estilizado aqui. É, então isso aqui nada mais é a substituição da equação da continuidade e depois a equação de estado, né? Lembra que a pressão vai ser igual à pressão pelas nossas hipóteses de desenvolvimento, né, de camada limite. A pressão fora da camada limite é imposta sobre a região da camada limite. Então P igual a PC nos dois fluxos, né? Aqui você também tem a equação da continuidade e você veja, você está usando a equação de estado também para o fluido. Então na verdade, você vai ter um filme de fluido, mas esse filme aqui está sendo considerado já no estado gasoso, tá? Então aqui também eu uso essa letra aqui, tá? A seção total de área transversal é AC mais AF igual a A, também é conhecido. Então a gente vai usar aqui uma modelagem de cada equação, a gente vai fazer a modelagem de equação de Euler, ou seja, tudo é bem simplificado aqui para ter uma ideia do que acontece. Então isso aqui é a equação de Euler para o núcleo e a equação de Euler para a região do fluido. O dp dx nos dois é o mesmo, seguindo a mesma lógica de que a pressão externa à camada limite é imposta sobre as
a camada limite ou o filme de fluido. Então, olhando essas duas equações, você consegue fazer essa relação, de onde você, reorganizando aqui, cancela os dx, você obtém essa equação aqui. Então, a ideia aqui, ó, teoricamente, a gente tem que saber, né, o ρC e o ρF vão evoluir, né? Eles vão evoluir, não vão ser constantes em geral. Mas o que é assumido aqui é que a razão entre eles é constante. Então, essa é uma hipótese, tá? E igual ao valor, porque a gente, lembra, a gente está começando a nossa análise na região de combustão completa, então a gente vai assumir que a gente conhece essa composição e a gente vai assumir então que dali para diante essa razão vai ficar constante. Então a gente vai assumir essa razão como uma constante. Então você consegue integrar essa equação, você obtém essa relação aqui, e o F sobre o C vai ser igual a raiz de ρC sobre ρF. Tá? Então, a gente pode substituir isso na equação da conservação, ou seja, da continuidade, ou a equação dos dois fluxos. M.F sobre M.C vai ser igual a essas ρF UF AF sobre ρC UC AC. Tá? Substituindo então o F sobre o C por raiz de ρC sobre ρF, você obtém então essa relação aqui de que M.F sobre M.C é igual a isso aqui. Ou seja, essa equação aqui ela pode ser reorganizada, e você então tem que a área do fluido sobre a área C igual a M.F sobre M.C, que multiplica raiz de ρC sobre ρF, certo? Aí e dessa equação também você obtém, né, que, ou seja, simplesmente multiplicando ρF sobre ρC vezes o F sobre o C, você já tem o F sobre o C aqui, você vai ter raiz de ρF sobre ρC. E esse parâmetro aqui é o que ele chama de parâmetro do filme de arrefecimento, chama de MF. Não confundir com a massa molar. Esse sim é um parâmetro aqui que ele está chamando de MF. E também não confundir com o número de Mach. É um outro parâmetro chamado MF. Bom, e esse MF, né, sendo igual a essa razão de Ross, aqui, ó, isso aqui eu vou também... Isso aqui confunde, né? Porque não é MF, na verdade deixa eu... Isso aqui na verdade, igual a raiz de... É a massa molar aqui. Aqui ele está substituindo a equação de estado, tá? Massa molar, tá? É a equação de estado. Então, isso te dá um parâmetro que a gente vai acabar usando, tá? A gente está interessado em saber qual que é a área do escoamento e qual que é a área do filme, relacionado ao AF, né? Então, isso aqui da geometria, né, considerando que a espessura S é a espessura da camada de fluido, então a área do próprio fluido vai ser πd ao quadrado do diâmetro do combustor, né, da câmara de combustão. Opa, não tô vendo. Diâmetro, Juan? D é o diâmetro, D é o diâmetro. Teria que ter um 4 aqui, né? Pois é. No final das contas, deixa eu ver aqui. Teria que ter um 4 aqui, né? Se der o diâmetro. Eu acho que não vai importar porque ele vai dividir área porque vai por fazer a área. razão, né? Ele vai fazer a razão, isso. Mas, assim, de toda forma, isso aqui devia ter um 4. Tá certo, né? Tô pegando a área total e tô subtraindo a área do núcleo, tá? Então, quando você divide essas duas, vai dar essa relação aqui.
que é aproximadamente 4S sobre D se S for muito menor do que D. Vocês podem fazer essa dedução, né? Mas se você tem AF sobre AC, vai ser igual a D ao quadrado sobre D aqui ao quadrado menos 4ds mais S ao quadrado, certo? Então, ali tem 4S ao quadrado, certo? 4S ao quadrado. Se S é muito menor do que D, que é a hipótese aqui, por exemplo, esse termo aqui você vai poder simplificar. Então, isso vai ficar aproximadamente igual a D ao quadrado sobre D ao quadrado menos 4ds, certo? Que é igual a D ao quadrado sobre D, que multiplica D menos 4s, certo? Então, é isso. Aí esse termo simplifica com esse, e você fica, então... e tem o menos 1 aqui, né? Menos 1, menos 1, menos 1. Então, isso aqui fica igual a... D menos 4S sobre D menos D mais 4S, simplifica. Então, agora, como esse 4S vai ser, S é muito menor do que D, isso aqui dá 4S sobre D, tá? Então, essa é a razão aí desse resultado aqui, tá? Então, com isso a gente tem o S, que é a espessura que a gente tem de filme. Simplesmente reorganizando essa expressão, vai ser D que multiplica D sobre 4 vezes AF sobre AC. Mas a gente já obteve uma expressão para AF sobre AC, lembra? AF sobre AC igual a M.F sobre M.C, que multiplica a raiz de ρC sobre ρF. Essa expressão aqui, tá? Então, aqui a gente assumiu que era constante e determinada a partir da condição de combustão completa. Lembra, essa expressão aqui. Então, veja, a gente conhece essas quantidades. Isso aqui é 1 sobre o parâmetro do filme, né? Então, a gente conhece esse parâmetro do filme de arrefecimento, a gente conhece M.F sobre M.C, e a gente conhece as características do combustor. Então, a gente pode calcular esse S. Tá? Então, se você olhar, tem um livro de... Isso é livro de transferência de calor, editado por esses dois pesquisadores, que tem vários... É bom ter consultar como uma referência nessa área, porque eles têm correlações para todo tipo de problema de transferência de calor, tá? Então, nesse caso, se a gente quiser considerar a presença do filme, né, uma das formas de fazer isso é considerar a modificação que o filme vai fazer na temperatura adiabática o que a gente chama de temperatura adiabática de parede, que vai ser a força motriz da transferência de calor, né? Então a gente tem essa relação aqui, né, que é Tc 1 mais R é o fator de recuperação, gama menos 1, e aqui é o número de Mach do núcleo, né, Mc ao quadrado. Então, o que ele vai fazer é alterar esse TAW0. Isso aqui seria sem a presença do filme. Então, uma vez que você conhece essa transferência, esse valor, você pode calcular a transferência de calor no filme, o fluxo de calor, né, multiplicando, ou seja, usando o coeficiente de transferência de calor por convecção, que multiplica TAW0 menos TW, onde TW é a temperatura da parede. Tá?
Agora, a presença do filme, a gente vai dizer que muda essa temperatura TAW0 para TAWF, que quer dizer F de filme, com a presença do filme, que deve ser menor, né? Então, o valor menor que possível para TAWF, que não vai acontecer, mas seria o menor valor possível, seria a própria temperatura do filme, TF. Tá? Esse seria a menor temperatura possível. Então, a gente definido uma eficiência de arrefecimento dessa forma que eta vai ser igual a TAW0, que é sem filme, menos TAWF, sobre TAW, que é o caso, aliás, aqui é TAW0, TAW0 menos TF, certo? Então, se você não tem nenhum efeito, ou seja, o TAWF vai ser igual a TAW0 e o rendimento é zero. Agora, se você tem o máximo efeito, ou seja, se TAWF igual a TF, você tem rendimento 1. Então, se a gente, vamos supor que a gente tem uma forma de achar esse rendimento. Então, uma vez que você acha esse rendimento, se você tem esse rendimento, você pode calcular o TAWF conhecendo os valores de TF e TAW0, que em princípio são conhecidos, tá? Porque aqui a gente pode calcular o TAW0 usando o próprio essa relação aqui, a gente assume um valor para o fator de recuperação, tá? Então, o QW, que vai ser então a transferência de calor, o fluxo vai ser igual a Hg vezes TAWF menos TW, tá? Então, assim a gente consegue calcular a transferência de calor. Agora a gente precisa saber qual que é o valor de eta. Então, para o valor de eta, existe entre outras, uma correlação proposta, depende de você achar um fator zeta, e esse fator zeta é dado por essa expressão aqui, onde x aqui é a distância medida após a região de combustão completa, mf aqui é o parâmetro de filme, do filme de arrefecimento. Essa é aquela distância que a gente já sabe como calcular. O Reynolds do filme é baseado na distância S, então isso aqui a gente já tem como calcular também. E a razão aqui de viscosidade μF sobre μC, tudo elevado a menos 1/4. Uma vez que você sabe esse valor aqui, você pode então substituir nessa expressão para a eficiência do filme de arrefecimento. E se você computar um valor maior do que 1, você assume 1. Se o valor for menor do que 1, você assume esse valor menor do que 1. Então isso te dá uma forma de você estimar a transferência de calor, o efeito do filme na transferência de calor. Aqui ele traz um exemplo em que você tem, ele diz assim, né, TF sobre TC igual a 1/2, ou seja, você calculou esse valor de TF, então metade da temperatura na câmara de combustão. Aqui é a massa molar sobre, isso aqui é MF sobre MC igual a 0,8, e aí com base nisso a gente sabe que o ρF sobre ρC vai ser justamente lembrando, né, qual que é o valor de ρF sobre ρC. A gente já tem isso. Cadê? ρF sobre ρC, com base nesses dados, né, tá aqui. ρF sobre ρC vai ser igual a MF sobre MC, né, sobre TC sobre TF, usando a equação de estado. Então, MF sobre MC, que é 0,5, dividido por TF sobre TC, que é 0,5. Então, com isso, você tem um valor de 1,6. E o parâmetro de arrefecimento de filme é justamente
a raiz disso daí, que dá 1,265, tá? Ok, então aqui ele vai considerar dois casos, tá? O caso que está considerando m.f sobre m.m, que é o m total, né? E 0,1, ou seja, 10% do fluxo de massa é de fluido. E aqui esse valor entre parênteses é supondo que 1% do fluxo de massa é de fluido. Então é um caso alternativo, tá? Esses valores em parênteses é um caso alternativo. Então, com base nisso, né, você sabe que m.f mais m.c é igual a m ponto. Tá, dividindo por m.c, né? Aí eu vou ter m.f dividido por m.c vai ser igual a m ponto sobre m.c m ponto sobre m ponto c menos 1, né? Só que a gente tem que m ponto c vai ser igual a m ponto menos m ponto f, certo? E lembra, a gente tem m ponto sobre m ponto f, essa é a variável que a gente tem. Isso aqui, menos 1. Então, você pode... Isso aqui vai ser igual. Então, colocando dessa forma aqui, 1 sobre m ponto menos m ponto f sobre m ponto menos 1. E a gente isso aqui então vai ser igual a 1 sobre 1 menos m ponto f sobre m ponto c menos 1. Você pode simplificar essa expressão, né? Eu acho aqui mas já serve para calcular isso ali, né? Já serve para calcular isso aí. Mas você poderia já simplificar. Não sei se eu estou fazendo... Provavelmente não estou fazendo isso aqui da forma mais simples. Mas 1... isso aqui dá 1 menos... 1 menos 1 mais m ponto f sobre m ponto c dividido por 1 menos m ponto f sobre m ponto c. Então, essa expressão é igual a m ponto f sobre m ponto c dividido por 1 menos m ponto f sobre m ponto c, tá? Essa é m ponto, 1 menos m ponto, vocês não me avisam, gente, peraí. Aqui, ó, tá errado aqui, peraí. Aqui que tá errado, aqui é m ponto, então aqui é m ponto, aqui é m ponto, aqui é m ponto, m ponto. Tá, ok. Aí tudo bem. Aí faz sentido, né? Então m ponto f sobre m ponto vai ser igual a essa expressão aqui. Aí você pode calcular m ponto f sobre m ponto c. E vai dar, para essa expressão, m ponto f sobre m ponto é 0,1. Então, 0,1 dividido por 1 menos 0,1, que é 0,9, vai dar 1 nono, tá? Então, essa é só assim que você consegue obter essa expressão aqui.
O diâmetro aqui é 0,5, né? E aqui a gente está assumindo que a distância que você está olhando isso é meio metro depois da região de combustão completa. A pressão é 70 atm, temperatura de combustão, massa molar e gama. Com isso você calcula a densidade dos produtos de combustão, a densidade dos produtos de combustão, né? Rho igual a P vezes a massa molar dividido pelo constante universal vezes 3.200. Note aqui a presença. Eu notei assim, uma outra pessoa fez um erro assim de usar quilojoules em vez de joules e com mol em gramas, né? Massa molar em gramas por quilo por grama mol, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Aí é 5,83 kg por metro cúbico e ρF deu 8,53, fazendo a mesma coisa para o ρ. Aqui isso aqui é o número de Mach, tá? Só para não ficar confuso, isso aqui é Mach, tá? Isso aqui é número de Mach do escoamento do núcleo, né? Então, a velocidade do núcleo vai ser igual ao número de Mach vezes gama RT, né? Isso aqui é gama R do RC, né? TC, tá? É a raiz disso, né? Então, deu a velocidade aí de 253 metros por segundo. E aí o do filme você consegue obter porque você tem essa relação de R's e F's que você obteve anteriormente. Então você quer saber a velocidade do filme, você tem esse parâmetro do filme, quer dizer, não. Aqui você tem essa relação aqui. Então isso permite você calcular a velocidade do filme, sabendo a velocidade do C e as razões de densidades, ou basicamente você conhece o parâmetro do filme de arrefecimento e você consegue então calcular a velocidade do filme. Você calculando essa velocidade do filme deu 200 metros por segundo. Aqui, né, ele vai jogando algumas propriedades depois, né? Não está tudo no enunciado. Então aqui ele, né, te dá a viscosidade do filme, que permite você então calcular o reinos do filme. Veja que o reinos do filme depende de S. Mas você já tem como calcular S a partir da expressão que já foi desenvolvida. E aí você substitui aqui e acha o reinos do filme aqui de 9,37 vezes 10 na 5, se você considerar 10% da vazão máxima sendo de fluido, ou 8,51 vezes 10 na 4, se você considerar que é só 1%. Essa relação aqui de viscosidades é uma relação que pode ser calculada com base, eu acho que uma das tem eu acho que é chamado lei de Sutherland, tá? Mas não sei se é exatamente essa lei, mas essa é uma das relações que você tem vou até colocar uma interrogação aqui, porque talvez não seja exatamente essa, mas essa é a relação entre viscosidade e temperatura, né? No caso de gás, a viscosidade vai ser proporcional à temperatura, vai aumentar com a temperatura. Então aqui ele está considerando que essa relação é válida e assim você calcula a viscosidade essa razão de viscosidades que vai entrar na fórmula para zeta, né? Veja aqui, se você olhar a fórmula para zeta, você tem uma razão de viscosidades aqui, tá? Então, aí você calcula o zeta, simplesmente substituindo todos os valores que foram dados. E aqui, eu acho que tem um erro aqui, tá? Isso aqui, acho que é CP do núcleo sobre CP do fluido. Ele diz que vai ser aproximadamente igual a essa razão de viscosidades.
Eu também achei que isso está. Eu não achei isso. Eu achei que isso é aproximadamente igual a massa molar do fluido sobre a massa molar do núcleo. E de onde que vem isso, né? O CP do fluido sobre CP do núcleo é o contrário, né? Deixa eu apagar aqui. CP do núcleo sobre CP do fluido vai ser igual agora vai ser igual a gama do núcleo sobre constante universal sobre a massa molar do núcleo, gama R sobre gama menos 1, né? Então vamos botar o gama do núcleo menos 1 dividido pela mesma coisa aqui do fluido. Então gama pela corrente do filme, na verdade, eu devia chamar de filme no fluido. Gama F R sobre M do filme sobre gama F menos 1, tá? Então, as constantes universais são iguais, então você tem gama F menos 1 sobre gama C menos 1, que multiplica gama C sobre gama F, vezes M F sobre MC. Se gama F for aproximadamente igual a gama C, você então tem que CPC sobre CPF ser aproximadamente igual a MF sobre MC, né? Porque essas coisas aqui todas vão cancelar e você tem essa relação aí, tá? Então, isso aqui dá exatamente 0,8, né? De acordo com os dados que ele nos forneceu. Aí você joga isso na fórmula, aqui está o Prandtl, tá? E você pode conferir os outros valores numéricos. Você chega no valor de 1,24, que é maior do que 1, então você tem que usar o valor de 1, tá? Agora, se você usou m ponto sobre m ponto f igual a 0,01, 1%, desculpa, m ponto f sobre m ponto, você vai chegar no valor de 0,368. Então você vai usar esse valor para, não sei se aqui é 0,368 ou 361, tem que conferir. Mas aí você substitui e você pode achar a temperatura. No caso com o rendimento 1, você vai obter justamente que o TAWF é igual a TF, né? Que aquele caso é o melhor possível. E aí você teria 1600 Kelvin, que é TC sobre 2, tá? Então, e no outro caso, se você tiver uma eficiência de 36%, você vai chegar no caso de 2300 Kelvin praticamente, tá? Então assume que a temperatura da parede é 700 Kelvin, que é a temperatura máxima admissível para o caso do cobre, né? E você teria uma redução na transferência de calor para o caso ótimo de quase 64%, né, de redução de transferência de calor. E mesmo para o caso que você tem 1% só de vazão de filme, você teria uma redução de calor, transferência de calor em torno de 36% quase, né? Então, veja, é um efeito bastante pronunciado, de acordo com essas contas aqui. Então, esse tipo de arrefecimento, ele é bastante efetivo, ele é mais efetivo do que, por exemplo, o aumento, quando a gente estava falando de arrefecimento por líquido, né, através dos canais,
no bocal, ele é mais efetivo do que, por exemplo, você aumentar a vazão máxima naquele caso. Seria uma forma de você aumentar o arrefecimento do bocal e da câmara de combustão, aumentando a vazão máxima. Mas esse tipo aqui de arrefecimento vai te dar um resultado mais efetivo em termos da redução de transferência de calor por convecção para a parede. Tá? Então esse era o assunto aqui que a gente ficou de ver, né? Com isso a gente encerra o assunto de arrefecimento em bocais, tá? E câmara de combustão também. Bom, depois disso a gente tem toda uma parte de arrefecimento, uma parte de combustão, né, de cálculo das propriedades de combustão, e da composição dos produtos de combustão. Eu vou revisar isso brevemente. Isso é algo que vocês já estudaram, né, em Fundamentos da Combustão, talvez não com a ênfase que eu vou dar aqui, não sei. Então, aqui nessa lição a gente está basicamente uma introdução, né, ao processo de combustão na câmara de combustão de um motor foguete. Você admite combustível e oxidante. Aqui a gente está fazendo com uma vazão máxima conhecida, né, e também uma condição inicial conhecida de entalpia. Você vai ter uma região de mistura e quebra das gotas, né, de combustível com a mistura com oxidante. Aqui, essa região de vaporização e mistura aqui efetivamente que vai começar as reações químicas. Por enquanto a gente vai manter que o PC é prescrito, tá? E a gente pode calcular a temperatura dos produtos de combustão e com base na pressão conhecida e nos produtos de combustão a gente consegue então a composição química de equilíbrio. O que você quer, né, é que o seu combustor seja grande o suficiente para que você consiga atingir uma condição de equilíbrio antes de começar o escoamento para dentro do bocal, para a parte convergente do bocal. Isso não quer dizer que você tenha combustão completa, mesmo porque a gente geralmente trabalha, né, nessas condições de escoamento, combustão. O que você quer é uma condição de equilíbrio, pelo menos. Aí a gente vai entrar na região do bocal, e aqui existem dois modelos para calcular as propriedades dentro do bocal. A gente ainda aqui assume que o processo é adiabático e reversível, e então a gente vai assumir que a entropia durante o processo é constante. E também, né, que o processo é adiabático, então a entalpia de estagnação é constante. A gente pode assumir que existem, que basicamente durante esse processo você as reações são muito rápidas e você consegue então passar por uma sucessão de estados de equilíbrio, ou que o escoamento é muito lento, quer dizer que as reações são muito lentas e, portanto, a composição química é basicamente inalterada. Isso é o chamado escoamento congelado. O caso de equilíbrio te dá um melhor desempenho porque você tem uma liberação de calor adicional, que seria análogo a um efeito pós-queima, e por causa das reações que acontecem, né, de recombinação. E você tem, no caso do escoamento congelado, seria o desempenho pior. E o comportamento em geral está entre esses dois casos. Então, você estudando esses dois casos mais simples, você pode obter estimativas de parâmetro de desempenho para o seu motor foguete.
a situação pode ser real, pode ser de não equilíbrio, né? Então, nesse caso, é mais complexa a computação, mas também pode ser feita, tá? Então, mas não é algo que a gente vai abordar. A condição estequiométrica é que te daria a maior liberação de energia por unidade de massa, tá? Mas mesmo quando você não tem combustão completa, vamos dizer assim, a temperatura máxima vai acontecer próxima da condição estequiométrica e vai cair essa temperatura tanto para a condição de rica em combustível quanto pobre em combustível. Aí existem algumas aplicações. Ele fala, né, que no caso de motores a jato você opera de forma com uma mistura pobre em combustível, e no caso de motores foguete, principalmente no gerador de gás, que é o elemento que vai acionar as turbinas, as bombas, as turbobombas, você usa uma mistura rica em combustível, tá? Bastante rica em combustível. Então, e existe inclusive um ciclo que a gente vai ver, que é o ciclo de combustão em estágios, onde essa própria mistura que passa pelo gerador de gás, esse próprio combustível, né, ele vai passar também pela câmara de combustão, tá? Então você faz a combustão em estágios, né? Primeiro no gerador de gás e depois na própria câmara de combustão. Então, no caso de uma mistura, aqui a gente vai considerar, por exemplo, uma mistura rica em combustível do gerador de gás do SSME, né? Então, com essa condição rica em combustível, fica fácil você achar a composição química no combustor, porque você não vai ter, você vai fazer combustão, você vai consumir basicamente todo o oxigênio que ele vai ser todo consumido. Então você não vai ter o oxigênio na forma molecular aqui. Você vai ter só ele associado na forma dos produtos, né, formando água. E você vai ter um excesso de combustível. Você obtém o X a partir da razão de mistura do combustível oxidante combustível. Então, essa razão de mistura de massa vai ser 43 sobre 40,2. Então, veja, isso vai ter que ser igual à razão de massa aqui que você tem nessa mistura, que é 32 dividido por 2, né, dividido por vezes x vezes 2. Então, simplificando isso aqui, dá 8 sobre x. Então, sabendo isso aqui é a razão OF. Sabendo essa razão OF, você consegue achar o coeficiente aqui do H2, tá? Correspondente a essa. Então, essa é a reação que a gente tem, tá? Essa é a reação que a gente tem para essa razão oxidante, essa razão de mistura aqui dada. A gente vai justamente considerar que a câmara de combustão é adiabática inicialmente, né? Então, a entalpia antes e depois da reação, a pressão constante vai ser igual, tá? Então, a gente assume aqui que o oxigênio e o combustível entram na câmara de combustão, são criogênicos aqui, né? Aqui a hipótese não é muito boa, mas isso aqui a gente está falando dentro do pré-queimador, então até aqui é razoável. Então aqui as hipóteses é 0 Kelvin, claro que não é exatamente isso, né? Mas então a entalpia da mistura vai ser esse valor aqui. E esse valor vai ter que ser igual à entalpia dos produtos de combustão, certo? Então, tentando algumas temperaturas aqui, isso com algum conhecimento prévio, né, alguma experiência prévia, para não ficar procurando demais. Você tem aqui a entalpia aqui, na condição de 1000 e na condição de 1100 Kelvin. E você tem
então dá para ver que está entre esses dois valores. Você faz uma interpolação linear e você acha o valor de 1057 Kelvin. Tá? Só para especificar, essa referência aqui é o livro do Van Wylen. Eu não sei se eu estou escrevendo certinho, tá? E Sontag. Esse é um livro de termodinâmica. Foi o livro que eu usei no meu curso de graduação. O Van Wylen morreu recentemente, essas semanas. Faleceu. Mas esse é um livro bastante usado aí de termodinâmica. Então, eu gosto muito do livro, mas ele é um pouco mais denso assim do que outros livros que existem, que são usados, tipo o Sengel e tal. Só para vocês saberem que não conhece essa referência. Então, obtivemos aqui a temperatura dos produtos de combustão e a massa molar do gás. Então, sabendo a composição, isso aqui a gente já podia ter calculado, né? Dá 4,13 grama-mol. Bom, os calores específicos e a razão de calor específico também pode ser calculados. Agora, como que ele calcula o calor específico? Ele calcula a partir da definição. Como a temperatura está em torno de 1000, está aqui no meio mais ou menos, ele calcula usando a definição, né, que Cp igual a ΔH ΔT a P constante. Poderia até botar um P aqui. Tá? Mas a gente então ele basicamente faz uma aproximação assim, né, dessa derivada nesse intervalo e eu tenho o valor de Cp aqui no caso da água e do hidrogênio. Tá? E com isso a gente consegue calcular o Cp da mistura, o Cp molar da mistura, né, na base molar, usando a composição que a gente tem dos produtos de combustão. Achou esse valor aqui, da mesma forma você sabe que o CV vai ser igual a Cp menos R, e o R é a constante universal aqui, aqui a gente está trabalhando na base molar, né? Então o gama vai ser igual à razão desses Cp's, então a gente tem o valor de gama também, tá? Então com isso a gente vai... a gente tem a composição e as propriedades dos produtos de combustão e a temperatura dos produtos de combustão. Tá? Então essa é o início do processo. Tá? Então a gente pode agora considerar isso aqui era o caso, né, de o que a gente analisou aqui são os casos longe da condição estequiométrica, né? Então agora como que você faz para computar a composição química quando você está próxima da condição estequiométrica? E aí, nesse caso, é mais complicado, porque você vai ter uma série de reações, as temperaturas são mais altas, você vai ter uma série de reações de dissociação e você precisa levar em consideração o que acontece nessas condições, né? Então, quando que isso acontece? No caso de motores foguete, como a gente mencionou, né, você tem tipicamente um pouco rico em combustível, mas só um pouco rico em combustível, não é excessivamente rico em combustível. No caso de motores ramjet, vai ser o contrário, vai ser eu acho que você não vou falar, né? Você tem a condição de motores pistão, que esse sim vai ser pobre em combustível, e aí que ele dá o exemplo também de tochas, né, de soldagem, tá? Então, nesse caso, como é que você procede, né? Você precisa, um dos procedimentos aqui, né, se você quiser fazer dessa forma, você tem que identificar primeiro as espécies primárias que você vai ter nos produtos, tá? E você vai classificar essas espécies principais e secundárias, tá? E as espécies secundárias são essas que você espera ter em menor concentração. Inicialmente, para ter uma estimativa dos produtos de combustão, da composição, você pode desprezar essas espécies secundárias e depois for incluindo elas aos poucos, ou
depois incluí-las, tá? Então, e você vai também escrever reações químicas que produzam essas espécies secundárias a partir das espécies primárias, tá? E aí você consegue obter uma estimativa a partir da temperatura que você já calculou no primeiro passo da composição dessas espécies secundárias. Depois você faz um processo iterativo, tá? Até a temperatura que você calcula ser igual à temperatura que você começou o processo. E assim você tem então a composição final, tá? Então aqui ele mostra um exemplo de como que você pode fazer isso, tá? No caso ele considera o SSME, agora o combustor na câmara de combustão principal do SSME. Você tem na condição ele assume a condição estequiométrica quer dizer, a razão oxigênio sobre combustível de 6 e a pressão de 210 atm, tá? Então isso é dado para você. A condição estequiométrica, se você calcular a partir dessa combustão completa, você vai ter OF igual a 8. Então você está trabalhando um pouquinho no regime de rico em combustível, mas ligeiramente rico em combustível. Então, como é que você espera, por conta disso, que a temperatura seja alta, tá? Então, existem, claro, programas que você pode fazer esse tipo de cálculo, inclusive tem o programa CEA, né? Esse aqui ele cita o SEC, mas tem um outro chamado CEA, que você consegue, inclusive, fazer o download e rodar no seu computador em Java, que é bem legal, e tem várias ferramentas para já fazer isso para vocês. Mas é interessante a gente, mesmo assim, seguir esses passos para entender como que podemos fazer. Então, uma condição que a gente tem que lembrar é que o número de átomos individuais, né, de cada elemento químico tem que ser preservado na reação, né? A gente aqui não admite reação, não está falando, não tem reação nuclear, então não tem mudança de um elemento para outro. Então todos os elementos, número de átomos de todos os elementos tem que ser o mesmo. Então, por exemplo, aqui só deixa eu ver uma coisa. Aqui ele está chamando a razão oxigênio combustível de R, tá? Então aqui ele está, por exemplo, tá expressando aqui a fração, né, o coeficiente aqui molar do H2 em função desse R, que é a razão oxigênio combustível, tá? Só para ficar esse R aqui na equação aqui de estequiometria, né? Eu acho que é isso que se chama, né? Então, com base nisso, esse R definido, que no caso a gente está chamando de O sobre F, você tem essa reação aqui que você assume, tá? Você vai ter mistura de hidrogênio com oxigênio, formando produtos água, e você assume essas espécies outras aqui, oxigênio em excesso, provavelmente a concentração vai ser baixa, porque a gente tem o excesso de combustível, né? O, H2 também, H, hidrogênio, e OH, né? Então, e com as suas respectivas, essas composições a gente não conhece ainda, né? A gente não conhece. A conservação, como eu falei, de átomos exige que essas duas relações sejam obedecidas, tá? Para essa reação geral aqui, conservando o número de átomos de cada um dos elementos, tá? Só tem dois elementos aqui, né? Oxigênio e hidrogênio. Então, essa reação, essas duas restrições têm que ser consideradas, tá? As reações que você pode ter para formar as espécies secundárias aqui, as diferentes reações que são consideradas, né? Envolvendo os produtos
as espécies primárias, que ele chama de H2O, H2, formando espécies secundárias. Pode ser a dissociação do H2O, a dissociação do H2, essa outra reação de dissociação de H2O, e é porque essa aqui forma O2, OH, o radical OH, quer dizer, e essa aqui forma H2 e O2. E depois a dissociação de O2. Essas reações aqui que você assume que aconteçam, é a sua escolha, tá? Não tem uma solução exata, não tem, vamos dizer assim, uma resposta certa para isso. Isso depende da experiência, e isso é o que vai definir o tal do mecanismo, né? De cinética química, ou seja, quais reações você vai considerar. Dependendo disso, vai depender da temperatura. Por exemplo, aqui não estão consideradas reações de ionização que você poderia ter também, né? Não está sendo considerado aqui. Mas a temperatura é suficientemente baixa para que isso provavelmente não aconteça. Então é razoável você não considerar esse tipo de reação. Esse número de reações que você considera pode ser muito grande, tá? E o que vai te dar quando você calcula as composições de equilíbrio, você vai verificar que possivelmente algumas dessas reações não sejam necessárias, porque a própria composição resultante vai te dizer, vai mostrar para você que essa reação não influencia muito o resultado final, tá? Então a gente usa a lei de ação de massas, né, para calcular a gente tem as constantes de reação, que a gente pode calcular para cada uma dessas reações aqui, que vai estar escrita em função das pressões parciais de cada uma desses elementos, tá? A gente sabe que a pressão parcial, a gente pode relacionar essas pressões parciais com as frações molares também, tá? Então isso é uma reação direta. Então a gente pode expressar essas frações, essas constantes de reação, em termos também das frações do número de mols que existem de cada um das espécies consideradas. As constantes de reação dependem da temperatura, né? Então o que a gente vai obter, essas constantes de reação, elas podem ser expressas em termos do potencial químico ou da energia livre de Gibbs na pressão de 1 atm, né? Essa é a convenção aqui que é usada. E esses valores então são tabelados também para diferentes temperaturas, né? Então a gente pode calcular isso aqui, tá? Além disso, a entalpia dos reagentes vai ser igual à entalpia dos produtos. Então esses são todos os elementos que a gente tem para fazer as contas. Aqui a gente está falando do mesmo caso anterior, né? A razão R, que é oxigênio sobre combustível, é 6, pressão 210 atm. Então, inicialmente, o que ele faz? E como é uma mistura rica em combustível, ele vai desprezar o oxigênio. Tudo que você vai ter só os termos extras que envolvem hidrogênio puro aqui. Então, aqui ele está considerando a reação, né, aquelas condições ali de restrições sobre o número de átomos, né, de cada elemento, acabam simplificando para essas equações aqui. Então, se vocês olharem lá, vocês podem verificar isso. E com isso você já obtém a composição dos produtos de combustão, tá? É aquela condição que a gente está assumindo como se fosse longe da estequiometria. Apesar de ser próximo da estequiometria, a gente depois vai considerar as espécies secundárias, tá? Então, com isso você consegue... isso aqui são a entalpia dos reagentes, né? Isso aqui já é conhecido. E aí a gente
calcula as diferentes possibilidades de temperatura para a entalpia dos produtos. Veja, as temperaturas são bem mais altas. Aqui é a entalpia dos produtos assumidos aqui. Então você faz uma interpolação linear, aqui você tem um valor de menos 15.000, você vê que vai estar entre 4.000 e 4.200, acaba sendo muito próximo de 4.000. Você tem essa temperatura estimada, né? Usando só essas espécies primárias. Agora, essa é a temperatura estimada, agora a gente vai calcular a composição com base nessa temperatura estimada de espécies. Aí você calcula as constantes de reação, né, de todas aquelas reações que produzem também espécies secundárias. E essa então são as constantes de reação calculadas. Agora você, com base nessas constantes de reação, você consegue calcular a composição química, né, das espécies secundárias. Aqui OH, H e O2 e O. Porque o H2 e o H2O você já assumiu. H2O e H2 você já assumiu. Então você tem uma nova composição, certo? Só que ela não vai fechar, né? Porque você assumiu uma composição de H2O e H2 e depois você calculou mais as espécies secundárias usando uma temperatura que você estimou que não considerava essas espécies secundárias. Então você precisa corrigir os valores de N de H2O, N de H2 e o N total, considerando essas espécies secundárias os N's das espécies secundárias que você acabou de calcular. Aí quando você faz isso, você corrige, agora você tem uma nova composição, certo? E aí você vai estimar uma nova temperatura. Essa nova temperatura vai ser estimada também usando a equação da energia, ou seja, a entalpia dos produtos igual à entalpia dos reagentes. Só que agora os produtos envolvem essa nova composição que você acabou de calcular. E quando você faz isso, veja, a temperatura diminuiu drasticamente. Era de 4.000, diminuiu para 2.899. Por quê? Porque você está considerando essas reações, essas espécies secundárias, que são formadas principalmente por reações de dissociação, e essas reações são endotérmicas, né? Então você absorve calor nessas reações, energia nessas reações. Em vez de ir com essa temperatura aqui para fazer a próxima iteração, o que é feito para acelerar a convergência, você usa uma temperatura média entre as últimas duas temperaturas que você calculou. A temperatura de 4.009 e a temperatura essa que você obteve. Então, essa é uma temperatura, acelera a convergência, tá? Então, uma vez que você obtém essa temperatura, você pode calcular novas constantes de reação. Lembra, as primeiras constantes de reação foram calculadas com base nessa temperatura aqui. Aí você calcula essas novas constantes de reação. Uma vez que você calcula as constantes de reação, você calcula a composição dos elementos que você das espécies secundárias, tá? E novamente, uma vez calculada essa composição das espécies secundárias, você vai fazer uma nova iteração, né? E vai conseguir então achar uma nova temperatura, e você vai fazendo assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui essa tabela resume aqui o processo iterativo que você obtém, tá? Então, aqui você vê que a temperatura estimada e a nova vai acabar convergindo, e aí você tem um critério que você pode usar para parar de iterar, né? E quando você converge então para uma composição de equilíbrio, e a partir dessa composição você pode então calcular as propriedades da mistura, né?
como a massa molar da mistura, o CP da mistura, o gama da mistura, tá? E também a entropia, se for o caso também. É um procedimento para você calcular a composição química de equilíbrio.